pessoal, nós vamos falar do FACO de MEC, quando e como. Eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Eu gostaria de começar a apresentação mostrando para vocês uma imagem criada por um próprio paciente que fez um FACO de MEC, FACO de ZEC, e tinha catarata e FUX, comparando o olho operado com o olho não operado. Vejam como pode alterar a qualidade visual desses pacientes, obviamente com catarata e FUX, duas doenças que impactam de forma significativa a visão. Todos vocês conhecem a distrofia de Fuchs, né? Um caráter bilateral, uma perda acelerada dessas células endoteliais, alterações na membrana de DCM, que são a causa base da doença, uma doença que afeta principalmente mulheres e é autossômica dominante. Essas excrescências na membrana de DCM acabam por alterar a função endotelial, uma perda progressiva das células endoteliais, o polimegatismo e o pleomorfismo que a gente bem conhece, levando numa fase mais avançada a edema corneano, né? Então a gente tem um espectro variável da doença de Fuchs e aqui a gente deve ser bem cuidadoso na indicação desses procedimentos como o transplante endotelial. Então se a gente tem um paciente com Fuchs com edema clínico ou edema subclínico, você deve considerar como indicação o DMEC, principalmente se for um paciente jovem, abaixo de 50, 55 anos de idade. Nos pacientes mais velhos, que têm só Fuchs, mas sem catarata, a chance desses pacientes, se fizerem só de MEC, não fizerem FACO de MEC, é grande de desenvolverem catarata 1, 2 anos depois da cirurgia. Entretanto, no outros pacientes mais jovens, você pode fazer só o de MEC. Claro, se por outro lado o paciente tiver catarata sem edema, uma gutata, principalmente os pacientes com gutatas esparsas, nos casos iniciais de Fuchs, você sim, nesses casos, você pode fazer somente a FACO. O problema está nos pacientes com edema clínico, leve, inicial e subclínico. Aqui sim é importante a gente fazer o diagnóstico para poder indicar corretamente. Então vamos começar com a classificação do Fuchs, né? As fases mais iniciais da doença, as fases com gutata não confluente, são os grau 1 e grau 2 de distrofia de Fuchs. Esses você pode fazer somente a cirurgia de facoemulsificação. Já nos casos de gutata confluente, aqui nós temos um impacto significativo da qualidade visual. É possível nos graus 3 e 4 você fazer somente a FACO, porém nos graus 5, principalmente no grau 6, onde tem edema corneano, é proibida a cirurgia de FACO, porque vocês sabem que vai piorar o edema de córnea. Então aqui a gente deve fazer o FACO de MEC em 1 ou 2 tempos. Vamos pegar agora alguns casos iniciais. Vejam uma gutata confluente aqui na área central, mas sem edema de córnea, né? É um grau 3, uma gutata confluente 1 a 2 milímetros centrais. Aqui uma gutata confluente já fazendo uma placa central, afetando uma área extensa da córnea, levando esse aspecto de metal batido da córnea com pigmento junto da gutata e edema na área central. Vejam no exame de lâmpada de Fenda, né? A gente vê um espessamento central, sendo que a córnea central acaba se tornando mais grossa que a córnea periférica. Nesses casos, obviamente, a gente vai fazer sempre o FACO de MEC. E como detectar o edema inicial? É a lâmpada de Fenda mesmo, né? Aqui uma gutata já confluente na área central, mas sem edema. Vejam que uma córnea sem aumento da refletividade. Então a lâmpada de Fenda, o exame clínico é realmente o mais importante, né? Assim como os sintomas clínicos do paciente. Nos pacientes com edemas mais significativos, você vai ver essa hiperrefletividade no estroma central, né? Geralmente o edema é mais central na distrofia de Fuchs, mas pode ser periférico. E às vezes você tem Fuchs com edema corneano, mas sem gutata, né? Isso ocorre de uma forma menos comum. Os estudos mais recentes, que eu queria trazer para vocês, é esse estudo que mostrou o uso da imagem de Scheinflug, alguns sinais na imagem de Scheinflug que mostram edema subclínico, e esses pacientes você deve estar bem atento. Quais são esses sinais? O deslocamento do ponto mais fino da córnea, a perda das linhas de paquimetria, as isopax, que eu vou mostrar para vocês, e a área focal de depressão da face posterior, da elevação posterior. São os 3 sinais
da imagem de Scheinflug que são importantes. Então são vistos no mapa paquimétrico e de elevação. Né? Como é que é um mapa paquimétrico normal? Né? Existem essas linhas, essas zonas de paquimetria que vão se espessando para a periferia. Né? O ponto mais fino é geralmente central. Já num olho alterado, né, vejam o mapa de Scheinflug do Galilei, que é a máquina que nós usamos, a imagem de Scheinflug mostrando o ponto mais fino fora da área central, vejam bem nasal aqui, bem deslocado, a área central da córnea também perdendo essas linhas de isopax, de paquimetria, né, já mostrando áreas de espessamento, e a depressão focal. Por que isso é importante? Porque esses fatores, quando você tem um ou dois fatores, ou até três, a chance é muito grande desses pacientes evoluírem com edema de córnea. Então, o segmento desses pacientes pode ser feito com a imagem de Scheinflug, nessas fases iniciais e moderadas, porque isso é importante como fator prognóstico. Também você pode utilizar o segmento pelos mapas paquimétricos, utilizar o corneal backscatter, mostrando esse sinal, né, da dupla corcova, mostrando a hiperrefletividade da camada posterior da córnea, e também o mapa a curva de progressão desenvolvida pelo Renato, aí, o Corneal Thickness Spatial Profile, mostrando esse achatamento da curva, mostrando o edema periférico da córnea. Em relação ao CCT, né, a espessura central da córnea, ela não é um bom parâmetro de forma geral para você indicar um FACO de MEC, porque muitos pacientes vão ter a córnea normalmente grossa, então é difícil você indicar um de MEC só olhando para a córnea central, a medida central de paquimetria. Né? Assim como a avaliação da contagem endotelial, ela serve para diagnóstico, né? Você vê uma córnea cheia de cutata. Porém, a contagem endotelial não é nada confiável nesses olhos, além do que você tem áreas, muitas vezes, nesses olhos com muita gutata e outras áreas com pouca gutata, né? E o aparelho ele pode, muitas vezes, contar essas áreas e não vai ter um fator prognóstico ou um fator importante para a indicação cirúrgica. E agora quero trazer um outro ponto importante quando você faz um FACO de MEC. Nos casos de Fuchs avançado, quando você tem um edema central importante, sempre faça o primeiro olho com um alvo cirúrgico bem negativo, em redor de 1,75 a 2 dioptrias. Por quê? Essas córneas, muitas vezes, elas têm um curvamento central causado pelo edema. Mesmo avaliando com o Wellmaster, né, uma máquina que vai fazer uma biometria, uma avaliação da curvatura central da córnea bastante precisa, quando você tem edema de córnea central, muitas vezes você vai ter surpresas biométricas. Veja aqui o pré-operatório, uma córnea que tinha 47, 46, 45, ela vai se tornar uma córnea bem mais plana na área central no pós-operatório. E essas mudanças muitas vezes levam meses para acontecer. E vejam com uma melhora do padrão endotelial. Então, aqui nós temos um estudo, um dos primeiros, que mostrou as mudanças refracionais após o DMEC. Né? Então você tem surpresas refracionais, sim, e elas são condizentes com o espessamento corneano. Quanto mais avançado o Fuchs, maior é a surpresa potencial, surpresa biométrica. Você pode avaliar a asfericidade da córnea, como esse estudo aqui mostrou, né? E ele mostrou que as córneas obladas no pós-operatório, no pré-operatório, né, com o espessamento corneano levando essa mudança da esfericidade posterior, levam a maior desvio hipermetrópico pós-operatório. Né? Então você pode olhar também essa esfericidade posterior nos mapas de Scheinflug. Vejam então que esses mesmos autores sugeriram a realização de FACO de MEC em 2 tempos, que é o que nós fazemos em alguns casos selecionados, principalmente quando a catarata não é tão avançada, mas o edema de córnea é muito avançado. É melhor fazer primeiro a FACO para não ter surpresas refracionais, principalmente se você está pensando em implantar uma lente para corrigir a presbiopia, por exemplo, uma lente multifocal ou até uma lente tórica. O desvio biométrico foi bem menor nesse caso e a perda endotelial é muito pequena na cirurgia de facoemulsificação, mesmo após um DMEC.
Veja, nesse estudo, nesses 16 olhos, os pacientes que sofreram maior desvio biométrico eram aqueles que tinham mais edema de córnea. Então, o erro é maior nos casos de Fuchs avançado. Esse outro estudo, que foi apresentado agora na ASCRS esse ano, 2020, mostrou que as mudanças são tanto da face anterior da córnea, como da face posterior, tanto no DMEC como no ultrafino de Zec, e mostrando também que a mudança é maior com 3 meses, mas ainda ocorre após 6 e 12 meses. Então, se você vai fazer em 2 estágios, é melhor esperar pelo menos 6 meses após a cirurgia. As mudanças refracionais após o DMEC podem ser tanto para o lado hipermetrópico, como eu falei que é muito mais comum, mas também para o lado miópico. Finalmente, uma última dica aí, nos pacientes com FACO de MEC, nunca utilize lentes hidrofílicas pela chance dessas lentes terem essa opacificação da face anterior por contato com o ar, com o gás, essa calcificação da superfície anterior, e você pode acabar precisando de trocar essa lente. Então, se você tem um paciente também com edema pseudofásico, é importante conversar isso com pacientes antes de fazer o DMEC. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.